Todo leitor já experimentou a sensação de descompressão que mergulhar totalmente numa boa história pode nos trazer. E antes mesmo de aprender a ler, a gente experimenta um encantamento parecido quando escuta uma história bem contada. É esse encanto primordial pelos caminhos imaginativos que a palavra abre dentro da gente que nos faz querer narrar também o que nos acontece. É esse vai e vem de histórias que nos ajuda a ler o mundo. O Voo da Guará Vermelha, da Maria Valéria Rezende, é uma bela homenagem ao gesto de contar uma história, que faz a gente criar sentidos próprios e compartilhados sobre a experiência de estar vivos. No encontro entre Rosário e Irene, descobrimos que ganhar as letras e as palavras, por escrito ou na expressão solta da fala humana, é ganhar também o direito de desejar algo melhor. Hoje eu converso com o Pedro Terreira, que é analista de dados aqui na TAG e um grande leitor de todos os nossos clubes. Bom, Pedro, seja muito bem-vindo de volta, então, ao nosso podcast. A última vez que a primeira e única vez que tu esteve aqui foi há muito tempo, né? Que não foi exatamente aqui, a gente gravava ainda remotamente. Eu acho, inclusive, que foi o primeiro ou o segundo podcast que eu gravei na TAG, que era do Mau Hábito, da Luna Sim. Porter. Então, enfim, obrigada por voltar aqui e a gente conversa bastante no dia a dia sobre os Sim. livros da TAG e outros, então muito bom também poder ter essa conversa no ar. Eu amei o convite. Já estava me oferecendo aí para participar aqui junto contigo. E acho que sempre são livros bem especiais, porque o Mau Hábito me marcou muito. E é um livro que eu dei de presente para as pessoas também, inclusive para minha mãe. E esse livro também é um que eu já sei que com certeza vai entrar aí numa lista de opções de livros que eu vou dar de presente para as pessoas. Então, eu que agradeço o convite. Que legal. Então, para a gente começar aqui nosso bate-papo, eu queria te fazer uma pergunta mais inicial mesmo, saber como é que foi a tua experiência de leitura, tuas percepções gerais do livro, o que que mais te marcou, assim, dessa leitura? Tá. Foi uma leitura bem rápida e bem fluida, assim. Ele até me acompanha o livro me acompanhou enquanto eu estava esperando um amigo fazer um procedimento cirúrgico agora, no último final de semana. E ali na sala de espera estava eu lendo, munido com esse livro e lendo. E foi muito rápido de ler, tipo, sei lá, parecia que eu estava só deslizando, assim, no livro. E foi muito interessante ver depois até a entrevista da autora ali na revista, que ela foi escrevendo e depois que ela percebeu que tinha esse ritmo bem musicado e de cordel mesmo. E depois que eu li isso, eu percebi, nossa, tipo, tá, faz sentido, só que eu não tinha conseguido, tipo, eu não tinha feito essa associação direta, mas eu tinha percebido que ele tinha um ritmo, assim, muito gostoso de ler. E porque talvez, sei lá, quando a gente pensa numa coisa mais musicada, a gente pensa tipo, em rima, às vezes, e não é necessariamente uma coisa rimada, mas é uma coisa que flui muito bem. Então, eu gostei muito de ler o livro e também porque eu achei que ele é muito essa um pouco do que a gente já conversou ali, meio em off, assim, de que esse livro é uma grande. Eu senti ele como uma grande declaração de amor, assim, à literatura e à contação de histórias. Então, para mim, enquanto leitor e apaixonado por histórias, eu me encantei muito por essa escrita e pelo enredo, enfim, pelos personagens. Achei tudo muito bonito e marcante, assim. Foi uma experiência muito boa. Sabe que esse final de semana eu também estava, enfim, revisitando esse livro e, intercalando com uma outra leitura que eu comecei agora, que não tem nada a ver, que não é de ficção, que é um livro da Ursula Le Guin, que é uma escritora americana, que é basicamente um livro que ela fez chamado Como Criar Histórias, né, foi publicado pela Seiva, que é um livro que ela fez a partir de oficinas de escrita que ela deu, um livro bem prático, assim, Uhum, para orientação para quem quer escrever histórias. sim. E o primeiro item que ela trabalha é o som da sua escrita. E aí eu para mim pegou muito, assim, porque ela Sim. ela fala do quanto as qualidades que costumam ser destacadas de uma boa narrativa literária frequentemente são qualidades sonoras, né. Uhum. Então, questões de ritmo, de cadência e de som, assim mesmo, né, como é que a escrita soa. E isso é uma coisa que não necessariamente a gente se dá conta, embora, claro que como leitores a gente também absorve esse aspecto mesmo sem estar, tipo, super racionalizando em cima disso.
Mas eu achei uma coincidência, assim, porque realmente eu estava intercalando com a leitura desse livro, que é um livro especialmente musical, né, muito sonoro mesmo. Sim, ele é muito gostoso, assim, de ler. Agora tu até me desbloqueou uma coisa, assim, de pensar que acho que a gente sempre associa, às vezes, um bom livro a necessariamente um bom enredo ou algum boas reviravoltas, mas eu acho que ele tem um enredo muito bom, mas eu acho que a escrita, assim, é o mais interessante. E eu acho que bons autores conseguem, tipo, com uma boa escrita, qualquer história fica muito boa, assim, muito interessante, porque eu acho que é esse poder, assim, de te prender e te, sei lá, tu vai atravessando essa história, assim, de uma maneira tão gostosa mesmo. Pra mim foi uma ótima experiência. Eh, bom, puxando um pouquinho mais, assim, para os personagens, né, hã, enfim, como tu disse, ele tem um enredo interessante, mas é um enredo relativamente simples, né, que é basicamente do encontro entre esses 2 protagonistas, e também a maneira como esses protagonistas são construídos, a gente conhece eles muito pela narrativa mesmo, né, Sim, tu vai sim, ali descobrindo as coisas no meio do caminho, como é que cada um se narra, e cada um com uma relação com a narrativa que é muito diferente, né, então o Rosalho com essa capacidade de contar as histórias, mas querendo aprender a escrever, a ler, e a Irene com esse desejo de escutar as histórias dele sim, e a possibilidade de ensinar ele a escrever, né. E sim, aí nisso cada um vai se apropriando da linguagem da sua forma também. E acho que uma coisa que a gente comentou, antes, assim, né, de estar aqui conversando, e que eu acho que vale a gente entrar, é sobre a origem do Rosário, né, quando ele fala dessa história originária dele, e que ele não tinha nome, né, que ele era chamado de nem ninguém pela avó dele. Então o próprio gesto dele se nomear também é um gesto de apropriação da linguagem e que inclusive ele faz inspirado no nome de sim, uma professora com quem ele achou que ele poderia aprender a ler, mas acabou não aprendendo, né, sim, então, achei isso interessante, sei que tu notou esse ponto também. sim. Nossa, eu achei muito bonito, tipo, quando ele comentou, porque a princípio, eu não ti tipo, tá, ele tinha se nomeado ali como Nem Ninguém, eu acho que algum outro nome ali que ele falou que o pessoal do vilarejo dele chamava ele, mas eu sempre entendi que era tipo, tá, ele se chamava Rosalho. Ele teria sempre esse nome de Rosalho, mas era meio que outros apelidos ou brincadeiras, assim, que o pessoal fazia com ele. Mas no momento que eu entendi que ele tinha escolhido esse nome pra ele a partir do nome da professora, eu fiquei, tipo, eu achei muito emocionante, assim, fiquei muito tocado, porque daí eu acho que foi muito uma tem isso que tu trouxe, que, tipo, ele mesmo se nomeou, e acho que como essa vontade dele de aprender a ler e de estudar sempre foi a coisa, de- o norte dele, assim, o que norteou a caminhada dele, e, e eu achei isso muito bonito, assim, acho que tem muita relação com tudo que ele traz, de, tipo, essa vontade de ir para além daquele vilarejo que ele estava e além do pouco que ele sabia, e até o que a gente tinha comentado antes também, que, tipo, para ele sempre teve essa vontade, mas para ele meio que a vida era aquilo, só que no momento em que a escola chegou e que as outras pessoas foram aprendendo, que eles perceberam que, tá, realmente, eles tinham tipo, o conhecimento trouxe essa noção para eles de que tinha muita vida para além daquilo e muito mundo para além daquela realidade que eles viviam, e e como isso foi importante, tipo, isso deu, não sei se desanimada foi uma boa palavra, tipo, deu um toque nele de que, bah, realmente a gente tem uma realidade muito difícil aqui, mas acho que também despertou nele uma vontade de ir atrás de coisas novas, assim, e de descobrir coisas novas, e eu achei isso muito muito tocante mesmo. Sim, sim, a gente só pode desejar aquilo que a gente sabe que existe, né, e parece Sim, que a linguagem faz com que as coisas existam, assim, numa outra esfera e bom, a própria consciência da existência da linguagem, eu acho, né, também é um privilégio que às vezes a gente não se dá conta, assim. sim, que era aquilo que a gente estava comentando antes, de tipo, quando ele conhece a Irene, daí tá aquele trecho que a gente leu juntos, assim, de que ele ficou maravilhado que ela lia, que ela tinha conhecimento das palavras, desse mundo inteiro, assim, das letras,
e como ele ficou encantado com isso, e que daí eu até comentei contigo que eu fiquei pensando, tipo, entrei numa viagem, assim, comigo mesmo, pensando em que momento que me deu esse clique, tipo, criança, de que, tá, eu sei ler, porque eu lembro de ser pequeno, assim, conforme eu estava sendo alfabetizado, tipo, andar na rua com os meus pais, assim, e querer ler tudo, assim, conforme eu ia aprendendo. E, e como agora a gente toma como algo natural, mas que é uma coisa muito bonita, assim, tipo, e, tipo, é através da leitura e dessa alfabetização que a gente tem acesso a tanta coisa, assim, e aos livros e todo esse mundo que tá por trás. E daí a gente já consegue puxar várias coisas, assim, tipo, da leitura como, como um acesso a outras realidades e a possibilidade de outras vidas e enfim, ressignificar as coisas e reinventar a realidade que a gente vive, repensar. Nossa, tipo, uma coisa muito maravilhosa e que às vezes a gente toma como algo tão natural e daí tu lê assim pelos olhos dele como ele não tem isso e quando ele percebe que a Irene tem esse acesso, como ele fica mexido e maravilhado. Achei muito bonito, assim. É, e também pensar, porque, enfim, para nós, né, a Uhum. leitura foi, um aprendizado de infância, então é um aprendizado não exatamente imemorial, porque eu acho que a gente lembra, mas é muito precoce, né. Então já estava ali inserido num contexto da gente estar ampliando o nosso conhecimento do mundo junto com Sim, isso. sim, E deve ser muito diferente passar por esse processo quando se é adulto e já se viveu muitas coisas, né, o quanto sim. toda essa experiência de encontro com o mundo, e aí eu acho que é muito interessante, porque por um lado o Rosário consegue exercitar esse desejo de contar histórias de outras formas, né, mesmo Sim. não sendo alfabetizado, ele conta as suas histórias e ele se relaciona, ele é muito obstinado, né, em se relacionar com a contação de histórias, com o som das palavras também, mas o quanto várias experiências que ele teve eram experiências que talvez ele nem não conseguia narrar, né, da maneira que ele talvez conseguisse se ele tivesse uma alfabetização no tempo ali da infância mesmo, né, junto com todos esses processos que tendem a acontecer de desenvolvimento, assim, da criança mesmo, né. Enfim, eu acho que a autora explora isso em muitas camadas, eu também fiquei pensando na simbologia daquela, como ele chama? Não é mala, maleta? Não, É, eu acho que é a uma. bolsa, Tem algum. tipo mala de histórias, Aham, né. é. Que ele ganha do Bugre, que é Uhum. esse rapaz que aparece no vilarejo dele e que ele fala que ele gostaria que aquele fosse o pai dele. Então, Sim. esse Bugre com essas histórias, Uhum. ele traz para o Rosário uma coisa de um legado, assim, né, de histórias contadas e histórias que ele pode descobrir também no futuro, um incentivo para que ele aprenda a ler, né, e Sim. entre nessas histórias. Sim, e como ele guarda isso e carrega essa mala ao longo da vida, e e até quando ele tem uma noite, uma primeira noite que ele deixa essa mala na casa da Irene, e daí ela percebe: "Nossa, tipo, ele deixou a mala aqui, ele deve confiar em mim mesmo", assim. Então, tipo, até como é um bem muito precioso para ele, os livros, e, são esse tesouro dele. E eu fiz muito uma associação, assim, até, tipo, da troca de livros, assim, sei lá. Pra mim, tipo, indicar um livro, receber uma indicação de um livro de alguém, ou pegar um livro emprestado, eu acho uma coisa muito bonita, assim, até uma troca muito especial, assim. E acabei fazendo essa associação, assim, também. Tem alguns trechos aqui, eu vou escolher um ou outro, vamos ver se eu consigo escolher, todos são tão bons. Eh, mas que eu acho que dizem muito sobre esse aspecto, né, que a gente comentava dos ganhos subjetivos que talvez a gente não pare tanto para pensar, assim, que vem, com esse ganho da linguagem, né, tanto da linguagem falada quanto da linguagem escrita. Porque é através dessa linguagem que a gente pode perceber o que a gente viveu e também buscar coisas diferentes, né, ou reconhecer o que a gente gostaria que continuasse igual, enfim, né, tipo, ter alguma ingerência também sobre a nossa Sim, trajetória, né. sim. Então, deixa eu ver por qual eu vou começar. Acho que isso aqui é muito bom.
Enquanto eu era pequeno, não sabia que era triste a minha vida, não imaginava outra, e por isso não podia saber da minha desgraça. Pois a desgraça é assim: se a gente não sabe, nem fala que ela está ali presente, ela quase não existe. E já depois que se disse, ainda é preciso tempo, contar tudo muitas vezes para poder pegar o jeito de se sentir infeliz. E aqui eu acho que o se sentir infeliz é tem uma coisa afirmativa nisso, né? A gente se reconhecer infeliz para a gente também poder buscar Sim, alguma mudança disso, né? sim, sim. E até lendo, assim, tudo que ele fala e não sabia ler ainda, não sabia escrever, mas como a gente comentou, ele encontrou na contação de histórias essa forma de se posicionar no mundo e de, enfim, se fazer presente também. Eu até fiz uma associação, assim, muito, sei lá, por exemplo, eu faço psicoterapia, então, tipo, muito esse processo de, de falar e de me ouvir e de sentir que eu tô, sei lá, de alguma forma colocando algum significado nas coisas que eu sinto. E até essa coisa que tu trouxe de se sentir infeliz é uma coisa muito importante também, porque, tipo, se em algum momento a gente quiser se movimentar na direção do que a gente considera como felicidade ou de alguma posição onde a gente vai se sentir melhor, é importante também ter conhecimento e ter entendimento do que de como a gente se sente quando a gente está nessa posição de infelicidade ou enfim. E uma outra coisa que surgiu na minha cabeça agora, acho que foi a Denise Fraga, não lembro agora, que ela comentou de por que que ler é tão importante, e daí, ou por que que ela gosta tanto de ler. E daí ela falou porque quem lê sofre mais bonito, ou tipo, sente uma tristeza mais bonita, sabe? Porque daí tu vai tendo um repertório e, tipo, de autores e de leituras e de arte, enfim, que te permitem também, acho que, ter um arsenal maior hã, não sei se é de palavras ou de, tipo, elucidações para o teu sentimento mesmo. E, enfim, fiz todas essas associações agora com o trecho que tu leu e com a história do Rosário no livro. Sim, e o próprio gesto de contar como uma forma de alívio também de sofrimento, né, eu acho que tem Sim. muitas coisas que é tão fácil da gente se relacionar, assim, como leitor, de pensar, sei lá, na maneira tem um momento que a Irene fala isso, né, no quanto, só de contar já houve uma Sim. transfiguração da dor em alegria, então, Uhum. né, tu vai encontrar uma pessoa querida e daí tu fala sobre uma coisa muito difícil e daqui a pouco tu tá dando risada daquela Sim. experiência, já tá meio que fazendo piada com o que aconteceu, ou tu conta uma coisa que parece que não foi nada demais e a pessoa te fala: "Nossa, mas que absurdo isso", e daí Aham. tu percebe que foi um Sim. absurdo, né, então nesse gesto de contar, essa perspectiva, assim, que a gente ganha, né, sobre as coisas que vive também, e eu acho que é de uma maneira muito, hã, engenhosa por um lado, mas ao mesmo tempo parece tão natural, assim, tão sutil, né, que essa autora consegue fazer isso. Eu queria te perguntar também se teve alguma das histórias que o Rosálio conta pra Irene que te marcou mais, assim, porque são várias historinhas dentro da história dos. Sim. Hã, eu acho que quando ele quando ele entra na quando ele conta que entra na caçamba do caminhoneiro, e daí eu não lembro se ele vai pro lugar de cana-de-açúcar ou se já é eu acho que é para o de cana-de-açúcar, porque primeiro ele vai para esse lugar e depois ele vai para o garimpo, mas que ele vai muito porque ele pergunta para esse homem que estava ali, atrás de empregados, enfim, e pergunta se lá vai ter professora, e daí o homem fala para ele que vai ter, professora de português, e fala matemática, fala até filosofia, daí ele comenta: nem sabia o que era, mas, tipo, tinha vontade de aprender, e como ele foi, iludido por essa vontade
de aprender e de estudar. Eu achei isso bem tocante, assim. Sim. É, eu anotei algumas aqui que me marcaram bastante. Uma delas é a do João dos Ais com a Floripes, né, que é aquela história, do amigo, né, que ele conheceu, que teve esse amor, né, viveu esse amor com a Floripes, ficou muito apaixonado por ela, os 2, né, fizeram casa juntos, estavam vivendo juntos, e a Floripes fugia com o gaiteiro? Era, tinha um Acho que era o nome. gaiteiro, né. Aham, Não me lembro do sanfoneiro. sanfoneiro, era o É, mas sanfoneiro. tinha algum nome específico. E ela fugia com o sanfoneiro, depois ela voltava toda, assim, né, enfim, violentada, né, tipo, tinha passado uma ruim, assim, com aquele cara, e o João dos Ais acolhia ela de volta, e daí ela ia de novo depois de um tempo, e daí quando ela voltava ela estava sempre mal, ele sempre tinha que cuidar dela. E eu acho muito bonito, assim, o trecho que ela fecha essa história, ela, Maria Valéria, no caso, né. Uhum. Que parece que dá um contorno para uma tendência que a gente tem de também meio que querer julgar de uma certa forma, assim, a Floripes, tipo, putz, Aham. sabe? Sim. Quantas vezes ela fez isso, assim, que ela diz que a coisa mais poderosa que a gente tem é a mente dominada por um desejo, por um amor ou por ódio, que muda o que os olhos veem, faz ouvir o que se quer, amolda o mundo ao desejo, né? Então essa ideia fixa da Floripes pelo sanfoneiro faz ela cair nessa mesma cilada N vezes, e daí também, em alguma, em maior ou menor medida, quem nunca, né? Então a Sim, gente consegue se sim. empatizar, assim, com essa história. Uhum. Sim, com certeza. E uma outra também que me marcou é a do Suécio, que era aquele cara terrível que, Tá, sim. chegava e, enfim, né, violava todas as mulheres, achava que podia ter todas pra si, ninguém podia com ele. E aí depois ele acaba sendo perseguido pelo pai de uma das meninas que ele violou, e ele fica com muito medo, na verdade ele se mostra um covarde, e pra mim uma lição muito interessante, assim, que ela traz, é que ele não consegue mais se olhar no espelho, ele não consegue reconhecer o próprio rosto, e que isso faz ele enlouquecer, né. E aí ela fala que a pior coisa que a gente pode perder é não conseguir se olhar, a gente perdeu o sentido do próprio eu, que, enfim, me parece uma lição muito profunda, assim, né, existencial também dentro dessa história, né, o quanto o castigo do cara acabou sendo talvez o pior castigo realmente que uma pessoa pode ter, né, que é ele pode fugir o quanto ele quiser, mas ele não vai fugir de si, né, da própria imagem das coisas que ele fez. Não, daí tu olha, tipo, é um livro tão curtinho, daí, tipo, a gente falando de coisas, sei lá, super psicanalíticas aqui, desejo e sentido do eu, tipo, meu Deus, ela consegue. Isso me encantou no livro, sabe? Tipo, eu até li alguns comentários, assim, tipo, de como. ah, a gente tem um enredo dos personagens principais, mas eles são muito pontuados por essas histórias que são contadas de um lado e de outro, e que. Mas eu achei isso muito interessante, sabe? Eu achei que, tipo, isso torna o livro muito rico e parece que eu tô lendo mais de um livro ali no meio dessa história. E eu achei até curioso o paralelo, porque, tipo, ela começa a ler pra ele As Mil e Uma Noites, e acho engraçado que ele vai contando várias histórias também, e às vezes ele fala pra ela que ele vai seguir contando a história no outro dia, porque ele tá muito cansado e ela fica super curiosa e na expectativa, assim, tipo, será que ele vai vir hoje? Porque eu quero saber o final da história. E achei muito bom. Agora, pensando em alguma das histórias que ele contou, acho que era o Gaguinho, né? Que era aquele que contava histórias e que acabou inspirando ele a ser esse contador de histórias também. Então, acho que um personagem muito importante na vida dele para que ele descobrisse esse jeito também de, de se fazer presente, assim. Que era o Teatro do Céu e depois o Aham. Teatro do Mar, né, Uhum. do Gaguinho. Sim. Justamente quando começa a vir o pessoal de fora da comunidade para frequentar, eles meio que acabam corrompendo, digamos assim, o conceito inicial da coisa, né, e afastando a comunidade do Sim, perde sentido pra eles. Eu adorei essa história também, achei muito boa. é. E eu acho que tem uma outra coisa que me pega muito, assim, que é esse debate,
sobre a separação entre ficção Uhum, e verdade, assim, ou uhum, sei lá, não ficção, enfim, relato biográfico ou relato factual, enfim, né. uhum, E de maneira bem fluida, como tudo que, né, que a Maria Valéria faz nesse livro, de uma maneira muito fluida, ela coloca isso, assim, eh, meio que críticas a isso, assim, né, colocando em dúvida, na verdade, o uhum. próprio sentido de que a gente possa ter uma apreensão completa do que é verdade, do que não é, né. Tem um trecho aqui que eu achei bom. Irene folheia o caderno onde escreveu com capricho, enfeitando com detalhes que ela mesma adivinhou. O caso besta do avô do dono da padaria que Rosário contou ontem, inventado ou verdadeiro? Foi invento de Rosário só para distrair Anjinha? Foi invento do padeiro? Quem é que sabe, afinal, o que há de verdadeiro nas coisas que a gente lembra? E que verdade se esconde nas coisas que a gente pensa que está inventando agora? Uhum. E eu me lembrei do Manuel de Barros, que ele tem um documentário maravilhoso sobre Manuel de Barros que se chama Só 10% é Mentira, que é de uma fala dele que ele diz: "Só 10% do que eu conto é mentira, o resto é invenção". Uhum. E aí essa palavra invenção eu acho muito boa, porque invenção não é invenção e ficção daí é a mesma Uhum. coisa? Sim, Tipo, invenção é tudo, assim, né. sim. E o próprio, a matéria-prima desse livro também tem a ver com viagens que a Maria Valéria fez, né, circulando pelo Brasil, escutando histórias das pessoas, e inevitavelmente a gente se pergunta: "Ah, mas será que ela ouviu exatamente essa história? Sim, Será que isso são, tipo, relatos da viagem dela?", né, e qual que é a fronteira que tem, assim, entre a invenção e o relato direto, né. sim. É, a gente até estava comentando mais cedo, e acho que tu trouxe uma coisa muito bonita, assim, que é tipo, no momento que a gente conta alguma coisa, ou até um sonho, assim, já é meio que um filtro do que aconteceu de fato, ou dessa realidade pura, bem entre aspas, porque, sei lá, na escolha das palavras, ou enfim, das partes ou dos cortes que tu vai contar de uma vida, ou do sonho, do que quer que seja, desse fato, tu já faz uma invenção, digamos assim. E até fiquei pensando em algumas coisas. Eu lembrei que no Mudar Método, do Eduardo Louis, ele conta de uma amiga ali, que ele era muito próximo, que foi muito importante nessa transformação que ele fez, e que tem algum momento do livro que ele conta, eu acho que ela não tinha aquele nome que ele tinha dado pra ela, e eu acho que na verdade era um menino, agora eu posso estar enganado, mas tipo, mas daí ele comenta: "Mas isso não é importante, tipo, pra história do livro, tipo, a ideia principal eu consegui passar pra vocês com essas alterações que eu fiz", e meio que é verdade, tipo, não fez diferença a gente saber se era aquele gênero mesmo, ou aquele nome, ou enfim, a ideia principal ele conseguiu passar. Hã, e fiquei pensando até no último livro também da curadoria que a gente mandou, e que eu e tu conversamos bastante também, o do Ian McEwan, que o personagem principal é esse pesquisador, e daí tem um momento do livro que ele, tipo, ele tem essa pesquisa sobre esses autores do passado, e tem alguma e ele é o narrador principal também, ele vai contando várias coisas desses autores antigos, e tem um momento que a companheira dele traz vários fatos, assim, pra ele, tipo, de coisas que ele escreveu, ou que ele deu a entender que eram verdades nessa pesquisa, e que ele comenta: hã, a gente não sabe se foi assim, mas na minha cabeça foi, e eu vou escrever que foi assim. E é muito curioso também, tipo, essa coisa no caso dele era um narrador não muito confiável, assim, mas é interessante que como ele era a nossa fonte, a princípio tudo que ele estava falando era verdade, mas daí no momento que ele foi confrontado por outra pessoa, a gente percebe que não era bem assim. E eu acho que meio que na vida, no dia a dia, assim, e no narrar das coisas, a gente acaba agindo assim. Até voltando, assim, que eu tinha comentado da psicoterapia antes, no momento também que, hã, sei lá, a gente conta as coisas na terapia, muita gente pensa assim: "Ai, sei lá, tal pessoa que eu briguei vai contar só a versão dela",
E a psicóloga, sei lá, vai passar um pano, digamos. Mas é que pra psicóloga, acho que não importa, tipo, quem tá certo ou quem tá errado, não tem esse juízo de valor. Acho que é mais importante o que a pessoa sente e justamente como ela tá trazendo a história, né? Tipo, como ela tá fazendo esse filtro e essa leitura da realidade pra ela. E Sim, acho que, tem um termo que é a verdade do sujeito, assim, né. é tipo, sei lá, no fim, às vezes o que importa é como tu tá sentindo as coisas, sabe? E meio que a percepção da realidade é isso, sabe? Será que tem essa realidade pura, assim, Tem neutra? um tem um texto do Livro dos Abraços, do Eduardo Galeano, que eu sempre me lembro quando tô falando desse tipo de reflexão, que é o Causos um. Eu não vou ler inteiro, mas tem uma frase que é muito boa, que é: "Os acontecidos aconteceram alguma vez, ou quase aconteceram, ou não aconteceram nunca, mas tem uma coisa de bom: acontecem cada vez que são contados". Uhum, sim, Que eu acho que tem tudo, tudo, tudo a ver com esse livro. sim. Bom, deixa eu ver o que que mais eu tenho aqui para nós. Eu acho que também, assim, me pegou muito o final do livro, porque a gente cria uma expectativa. Não, assim, a Irene tá com a saúde muito deteriorada, a gente imagina que aos poucos ela vai, né, deteriorando a saúde dela. Claro, eu antes de ler o livro eu já sabia como ia ser o desfecho aqui em função das nossas Aham, das nossas mecânicas editoriais. Mas ainda assim, dói, assim, né, esse desfecho em que ela não só, em que ela não tem o direito também de, ser vencida pela doença no tempo da doença, enquanto sim. ela é acompanhada, né, por esse homem, com quem ela tá vivendo, né, nesse momento em que ele tá indo viver com ela, Uhum. e ela se permitindo também nutrir expectativas, né, tipo de talvez poder retomar, né, a guarda do filho dela, né, que ela tem um filhinho. E aí isso ser interrompido por uma agressão, e mas de qualquer forma também não é um livro só triste, não é um final só triste. O que que tu achou desse final? Essa parte eu fiquei muito tocado. Conforme eu li o livro, eu imaginei que ela fosse falecer, assim, porque ela traz, enfim, do avanço da doença, que já estava num estágio mais avançado, mas não deixou de me tocar, porque conforme a história, tipo, ia passando, ela ia se dizendo mais fortalecida também, conforme hã, a relação deles ia ficando mais forte, e ela descobria mais dele, e eles iam se relacionando. Mas, que nem tu disse, achei triste que foi, tipo, uma interrupção brusca e não por causa da doença, sabe, mas enfim, por ela ter sido, agredida por um cliente. Mas ao mesmo tempo eu achei muito bonita essa passagem, assim, até me lembrou do outro livro que a gente conversou no podcast, O Mau Hábito, quando a personagem principal é agredida também, que eu acho que foi uma escrita que foca muito mais na sensação e no sentimento da pessoa que está sendo agredida, e acho que por isso que torna até mais difícil, talvez, a leitura, mas ao mesmo tempo não deixa de ser bonito, assim, de ter essa beleza ali no meio dessa coisa tão ruim. Mas achei que a autora trouxe de uma forma muito, sei lá, até meio graciosa, mas é porque a escrita dela é muito bonita, assim, também. Uhum, uhum. Sim, ela escolhe sublimar as partes mais gráficas, assim, Uhum, também desse acontecido, né, sim. e aí corta o que é muito doloroso, assim, né, do o Rosário fechando a porta do quarto vazio, Sim, mas seguindo com tudo isso que ele colheu, assim, do encontro sim, com a Irene, né. sim. E eu queria dar uma lida aqui também na frase final, que eu acho muito bonita, que é que se a vida tem começo, eu penso que nunca finda, e a história que já passou, deveras acontecida, a gente lembra inventando, inventação não tem fim. E eu lembro que até a própria Irene, em um dado momento, ela lembra de um outro amor que ela teve, que é o Romualdo,
que ela fala: "Eu já repassei tantas vezes, né, cenários possíveis dessa história na minha cabeça, que eu também poderia seguir imaginando", tipo, ela meio que tem vontade de escrever também, né. Uhum, sim. Começa a imaginar que ela poderia meio que viver essa história, que ela nunca pôde concretizar com o Romualdo, através da escrita, né. E, enfim, essa é uma possibilidade que ela só descobre nesse encontro, assim. Então acho que essa coisa da inventação não tem fim. Parece que também dá um certo consolo, assim, pra gente como leitores, né, com esse desfecho trágico. Sim, eles trazem em vários momentos, assim, também, de que, a leitura ou a escrita, enfim, essas formas de expressão e de conexão com essa contação de histórias é uma forma de repensar a nossa própria realidade quando ela não é, talvez, a que a gente deseja ou, tipo, a forma mais agradável. E como para eles que têm uma realidade, triste e até mesmo miserável, assim, porque o Rosário traz, enfim, situações muito difíceis, assim. Então eu acho que essa vontade de aprender a ler era até uma forma de sair daquele mundo onde ele vivia e conseguir descobrir outras coisas. E e no caso dela também, assim, a escrita enquanto possibilidade de ressignificar ou também construir outras alternativas, assim, de vida. Sim. Sim, encontrar também um alívio para sofrimento do corpo físico, né, que ela Aham. estava ali se confrontando o tempo todo com esse Sim, sofrimento. sim, com certeza. Pê, estamos chegando ao fim do nosso papo. Eu queria fechar te pedindo para recomendar alguma coisinha legal que tu esteja lendo ou assistindo. Pode ter Tá, a ver com o livro, pode não. Geralmente, mesmo quando as pessoas indicam algo que teoricamente não tem a ver, na verdade tem, né? Porque a tá. gente lembra das coisas que a gente está falando aqui. Tá, eu vou fazer um jabazinho pra tag, porque a gente mandou um livro muito bom, além desse, o do mês passado, do Ian McEwan. Eu estou assim, tu sabe, né, que eu tô vidrado nesse livro há tipo há um mês, eu só consigo falar dele. A escrita é maravilhosa, foi o primeiro livro, assim, que eu li do Ian McEwan, apesar, tipo, de saber que ele é um autor grande, assim, e tem livros muito famosos, mas foi o meu primeiro contato com ele. E achei muito maravilhoso. Então, o que podemos saber do Ian McEwan? Hã, deixa eu pensar. De séries, eu tô assistindo Twin Peaks, que é uma série muito boa. Ela é bem louca, assim, mas acho que tem muito a ver com isso dessa inventação e contação de histórias, porque ela é uma série que não segue muito bem um fluxo de realidade. Então, é uma cidade pequena, tem uma menina ali que morre de forma misteriosa, e daí tem esse detetive que segue pistas que não necessariamente seguem o fluxo mais crível. Então às vezes ele tem um sonho, e esse sonho é a pista que ele vai seguir, e todo mundo leva super a sério. Então eu gosto que. Acho que entra um pouco nisso do que a gente conversou agora também. Mas acho que é isso. Acho que são essas duas coisas que têm ocupado meu pensamento ultimamente. Maravilha, Pé. Muito obrigada, então, Eu de que novo pela agradeço o presença. convite. Volte sempre. Voltarei.